e nesse cenário criar uma conexão e uma confecção otimista para você, positivista para você, para que as coisas realmente possam ter uma jornada valiosa, tá? Só que para isso você precisa entender, e é por isso que geralmente eu falo para as pessoas, falo, olha, você vai ter que realmente desenhar muitas das vezes isso, e isso tem que ser feito. Então, o que que é desenhar? O que que hoje atrapalha como barreira para que você realmente alcance o que você quer? Você pode realmente escrever lá e colocar, olha, o que me atrapalha como barreira sou eu mesmo, tá? Porque eu não tô fazendo realmente coisas pontuais, eu fico procrastinando, eu fico jogando para depois, eu não tenho uma questão de equilíbrio com o horário, né? Eu sou uma pessoa extremamente atrapalhada com o horário. Então, essas coisas são potenciais para que você realmente tome uma decisão, uma atitude em prol da realização na sua vida. Esse é o ponto 1, ponto chave, tá? Para que você realmente possa fazer um movimento. O ponto 2, por exemplo, pode ser, mas aí você vai ter que anotar. São 5 pontos que eu peço que você anote, tá? Se você quiser, pega lá papel e caneta, tá? Faz agora, não espera acabar esse vídeo que a gente deixa para depois e acaba não fazendo. Então anota aí, tá? Você quer pegar papel e caneta? Vai lá, pega papel e caneta então, tá? Pega papel e caneta para que eu possa te ajudar com isso, tá? Ou pega com o seu celular aí mesmo e anota aí e manda essa mensagem para você, tá bom? Ó, coloca 5 coisas. Vou te dar outro exemplo que pode ser pessoas que estão do meu lado. Pessoas que estão do meu lado às vezes são. Nós somos a média, tá? Estudos já comprovaram isso. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se nós convivemos com pessoas que vivem na escassez, se nós convivemos com pessoas que vivem dentro de um setor escasso, que são limitadas, que são sarcásticas, que são problemáticas, que são doentes, nós vamos se tornar isso. Existe outro estudo muito interessante que é confeccionado, que fala que nem sempre as pessoas que têm doenças, né, dentro da mesma casa, que fala, não, é doença hereditária. Muitas das vezes não é hereditário. Existe sim hereditário, tá? Mas muitas das vezes não é hereditário. Mas sim são doenças de pessoas que têm os mesmos hábitos alimentares na vida e por isso elas têm as mesmas doenças. Por isso que ela tem os mesmos problemas de saúde internamente, entende? Por isso, por quê? Porque é o mesmo hábito, todo mundo come muito açúcar, todo mundo come muita gordura, todo mundo come muito errado, entende? E diante disso, de todo mundo tá fazendo tudo isso. Ah não, mas eu já saí da casa dos meus pais faz muito tempo. Mas será que você não herdou e carregou os hábitos alimentares que você tinha na sua casa? Tomar aquele suco com muito açúcar? Tomar, realmente comer coisas gordurosas, entendeu? Será que não? Não é incomum a gente ver famílias, né, quando se juntam ali em final de ano, todos têm ali o mesmo perfil corporal, né? Um ou outro que tem um perfil ali mais realmente de saudável. Por quê? Porque as pessoas tiveram uma estrutura dentro de uma casa, tiveram um hábito alimentar dentro de uma casa, saíram daquela casa e depois que saíram daquela casa, elas foram realmente para outros lares, mas herdaram aquelas crenças, herdaram aqueles hábitos, herdaram aquilo, levaram à frente. Se levaram à frente, elas acabaram realmente estando com aquilo, e estando com aquilo, elas vão levar para frente aquilo, é o reconhecimento que elas têm, elas não conhecem nada fora daquilo, entende? Então é importante você entender esses pontos em específico, né? Do que você está fazendo. E outra coisa, outro ponto muito potencial é se você acredita realmente em você. O que é acreditar em você? Tá? Uma coisa muito poderosa, tá? Na Bíblia tem uma história muito forte, que é a história de Jó. A história de Jó é uma história muito poderosa e forte, por quê? Porque Jó perdeu literalmente tudo. Tudo, tá? Se você já conhece a história de Jó, fica mais fácil de você compreender, né, essa história, né, bíblica. Se não, eu vou tentar aqui passar um pouquinho para você. Jó, ele foi, na verdade, testado, mas não por Deus, porque Deus não testa ninguém, tá? Tá na Bíblia lá. Mas ele foi testado pelo opositor de Deus. E diante disso, o opositor de Deus mencionou, né, numa conversa lá nos céus, e falava, olha, Jó é muito fácil a vida dele, ele tem tudo, ele tem só as bênçãos, ele tem família, ele tem casa, ele tem bens, ele tem, enfim, né, tem ovelhas, tem carneiros. Tira tudo dele para ver se ele vai continuar fiel a você. É fácil ser fiel a você quando tem tudo. E Deus falou, tá bom, eu permito que você tire tudo. Permito que você tire tudo. Ponto fundamental, tá? Deus não tirou nada dele, tá? Deus permitiu. E aí, o opositor de Deus vai lá e faz aquela varredura, né? Morrem filhos que não eram tão fiéis a Deus, morrem esposa que não era tão fiel a Deus, morre ali, né, os animais que ele perde, casa, e ainda
ele tem, né, passa a ter lepra, que era uma doença que extremamente coceira, muito habitual na época de Jó, na época antiga. Diante desse cenário, né, Jó vai ali vagando, né, vagando. E amigos que estão ali perto, né, e ele continua firme a Deus, fiel a Deus, né. Fala que Jó passava fome, que penteava cabelo com telha. Era uma coisa realmente extremamente decepcionante, assim, aos olhos de quem via. Mas diante desse cenário, alguns amigos chegam e falam ainda pra ele, falam, você ainda mesmo assim, depois de tudo isso, está confiando nesse seu Deus aí, confiando aí em Deus. E é algo muito complexo, porque ele começa a questionar não a Deus, mas ele começa a questionar onde ele errou, mas não a Deus. Porque ele sabia que, na verdade, Deus não faria isso, mas onde que ele errou nesse cenário, entende? E aí os amigos falam, não, foi Deus, seu que tirou, tal. E aí entenda que se ele entrasse nessa mesma energia, ele estaria junto com os amigos dele. No sentido que eu sou a média desses amigos, mas ele mesmo assim não o fez. Ele questionou realmente, né? Ele questionou ele questionou onde ele errou, ele fez esses questionamentos. Mas a Bíblia fala nessa história, né, que depois Deus ele cessou ali essa situação, e aí ele vai lá e dá 3 vezes mais, 4 vezes mais para Jó, muito mais para Jó do que ele tinha, né? Então ele deu realmente uma família novamente, deu animais, deu tudo para ele, né? Pessoas que eram ali em volta ao objetivo dele de vida, ok? Mas onde eu quero chegar com essa história? Que muitas das vezes nós achamos que as coisas não estão funcionando, que as coisas não estão dando certo. Por quê? Porque de fato, né, não temos o potencial ali de acreditar realmente que as coisas estão funcionando na nossa vida, certo? Que as coisas estão funcionais na nossa jornada de vida.